Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. A Revolução Francesa trouxe ao mundo um novo sistema político e uma nova realidade económica. Com a democracia representativa, impôs-se a ideia de Estado, o que permitiu que burgueses e vilões acedessem ao poder. Neste período desenvolveram-se o industrialismo, os ideais de igualdade e a esperança de uma felicidade assente na razão. Nasceram dois impérios, o do capital, expresso pelo ideal americano, e o do social, com a União Soviética. Esgotada a credibilidade do iluminismo, idealismo ou marxismo, o regime soviético caiu e, com ele, o seu símbolo mais emblemático, o Muro de Berlim. Desfez-se a utopia do social, prevalecendo apenas a razão do capital e a lógica evolutiva dos sistemas financeiros. Em nome da eficácia do presente, esgotaram-se matérias-primas, destruiu-se 80% da reserva florestal mundial, inquinaram-se cursos de água, poluíram-se ar e terra. Com o ambiente em acelerado processo de destruição, está em causa a própria sobrevivência do homem. Da Lua vemos dois dos maiores marcos da história, a Muralha da China e a Lixeira de Nova Iorque. Quase sem reservas de combustíveis fósseis, a humanidade terá de aprender a viver com pouca energia, o que trará grandes mudanças no sistema produtivo, falências generalizadas e uma imparável subida dos preços. Apenas atividades pouco consumidoras como a alta tecnologia, a mão de obra intensiva e a cultura poderão ter futuro no mundo que se avizinha. Se tivermos futuro. Após a Segunda Guerra Mundial, a indefinição provocada pela crise do corpo e pelo colapso dos valores da Revolução Francesa levaria a uma obsessão em torno dos meios de massas. A exploração dos instrumentos eletrónicos revelava a incapacidade dos artistas em desenvolverem conteúdos que não fossem utopias de uma aldeia global. A saturação das formas industriais de comunicação deu lugar à redescoberta da identidade nacional. Regressava-se assim a formas artísticas tradicionais como a pintura, de novo concentrada no homem e nas narrativas mitológicas de cada povo, organizadas em movimentos neo-expressionistas. Após a queda do Muro de Berlim, a história da arte perde as referências e regressa aos média eletrónicos, veiculando imagens fora de contexto e sem qualquer paisagem de fundo. É o objeto isolado que impera num vazio que conduz também a arte a uma crise de valores. Contudo, no início do século XXI, os artistas procuram entender o mundo em ebulição, perceber as causas desta perda axiológica. Desprovidos de ideologia, os discursos do capitalismo norte-americano e do socialismo comunista recuperam força no fim da globalização.
situação que os artistas alemães denunciam analisando o que permaneceu no país colonizado durante a Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial dividiu a Alemanha em duas nações. Os traumas da cortina de ferro, que se manteve até à queda do Muro de Berlim, conferiram à arte germânica um modelo próprio, diferente dos Estados Unidos e do resto da Europa. Uma resposta surda ao regime ditatorial de leste que mostra como os fatores sociais, políticos e culturais podem influenciar de forma profunda quer as temáticas, quer as linguagens utilizadas pela arte. Um primeiro momento da história mais recente da pintura alemã situa-se entre a década de 1960 e 1989. É a época do expressionismo abstrato, recurso comum sobretudo no leste, e que funciona como esconderijo e expurga dos sentimentos. Este período é marcado por uma pintura matérica, escura e pouco linear, onde pigmentos trabalhados de forma grosseira transmitem sentimentos de desalento, pobreza, censura e contrariedade. Após a queda do muro, desenvolveu-se a pintura figurativa e iconográfica. É o tempo do sonho, com novos artistas que não viveram a Segunda Grande Guerra nem a separação das Alemanhas. Uma paleta de cores alegres retrata os mundos idílicos onde homem e natureza vivem em harmonia. A partir dos anos 90, a arte alemã perdeu o seu modelo próprio e integrou-se nas restantes correntes mundiais. Uma arte total e acessível a todos, feita de temas, recursos e gramáticas universais, mas onde se repetem os modelos e o paradigma.